Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao meu canal Rodrigo Sagaz. Meu nome é Rodrigo Schwank, trabalho aqui em Floripa e grande região. Sou motorista de aplicativo desde setembro de 2018 com uma renda integral. Janeiro comecei com uma renda extra, atualmente consegui um trabalho aí 12 por 36 de descanso. Estou trabalhando de forma híbrida, mas não abandonei os aplicativos porque não tem como. O salário precisa ser complementado de qualquer forma. Bom, pessoal, eu quero compartilhar contigo principalmente tu usuário, né, que é o passageiro, e para ti motorista também muito importante a discussão que está tendo lá em Brasília sobre a lei que querem colocar para os motoristas aí, questão do INSS, da Previdência, dizendo que nós vamos ter autonomia com direitos. Eu quero já colocar minha opinião dizendo que nós não vamos ter autonomia e muito menos direitos. Vou explicar e também quero trazer alguns pontos para ti motorista, dizendo que o governo quer de qualquer forma aprovar e passar de qualquer maneira essa PL. Por quê? Porque claramente está nítido e transparente que eles estão interessados no número atual de motoristas que tem, o tamanho da verba pública que pode entrar aí para ajudar nos cofres públicos. Esse é o grande motivo e inspiração para o governo estar debruçado sobre isso. Até então, nunca tivemos nenhuma preocupação com isso, de nenhum governo. Não vou defender A ou B, não tem A ou B aqui, eu não quero defender governo, nem estou politizando. Eu quero os direitos do trabalhador, o direito que eu sinto na pele do dia a dia. E eu quero colocar para ti duas falas aqui que eu achei importante, separei para ti. Para mim foi uma das melhores audiências públicas, foi a comissão onde mais deu pau na PL e também na Uber e na 99, colocando descaradamente ali as falhas do projeto, mostrando ali nos artigos, tentando tirar as responsabilidades das empresas, a intenção na letra ali da lei, do projeto, de colocar os aplicativos somente como intermediários, e é por isso que eu trouxe a fala do procurador do Ministério do Trabalho, o Renan, onde ele deixa bem claro, vou deixar para ti, vou divulgar, e eu quero no final do vídeo, não passa o vídeo, olha esse vídeo, discute comigo, comenta, eu vou falar sobre a fala do Renan e vou falar também sobre a fala do André, que é o representante ali das associações, onde está afiliado a Uber e a 99. E no final eu quero trazer aqui esperança para ti que é motorista de aplicativo, que tu pode sim continuar trabalhando como motorista, tu pode sim ganhar uma renda extra trabalhando como motorista, onde tu está trabalhando, e o que precisa para isso é somente um posicionamento nosso. Nada mudou, mas agora acredito que a gente possa estar mudando o jogo. Caracterizar essas empresas como meras intermediárias, e o projeto não trata disso, deputado, tem algumas consequências do ponto de vista tributário e consumerista, que é importante da gente pensar. Do ponto de vista tributário, a carga tributária em face de uma empresa de transporte, ela é muito maior do que uma empresa, do que se ela é uma mera intermediária. Escolhendo classificar essas empresas como intermediárias, prevalecendo o conceito que está no projeto de lei, a gente está diante de uma renúncia de recolhimento de erário para o Estado, que isso vai acabar levando a incapacidade de realizar determinadas políticas públicas, que poderiam, inclusive, ser direcionadas para esses trabalhadores. Do ponto de vista do direito do consumidor, prevalecendo esse entendimento que está no projeto de lei, se um cliente tiver algum problema do ponto de vista da prestação de serviço, ele vai ter que acionar o motorista. Parece para vocês que o motorista seria a melhor pessoa para dar uma resposta diante de uma falha na prestação de serviço, ou seriam essas empresas que exploram essa atividade? Isso me parece que é fundamental da gente levar em consideração, inclusive do ponto de vista aqui do direito do consumidor. Então, a gente vê alguns problemas em relação à forma pela qual a empresa é caracterizada no artigo 2º. No artigo 3º, existe a definição, a classificação, a caracterização do que é o trabalhador autônomo por plataforma. O projeto de lei considera que é suficiente caracterizar o trabalhador autônomo por plataforma preenchendo só 3 requisitos. O primeiro é ter liberdade para escolher quando começar a trabalhar, não ter exclusividade e não existir um tempo mínimo à disposição da empresa. Vejam que essa é uma tentativa de se contrapor ao que supostamente a CLT estabelece como requisitos para a relação de emprego. Só que nenhum desses 3 requisitos está na CLT como uma forma de você caracterizar uma relação de emprego. Primeiro ponto, exclusividade. Isso nunca foi um critério para classificar uma pessoa como empregado. A gente tem diversos grupos de trabalhadores que são conhecidos, inclusive, por terem mais de um vínculo empregatício, e isso não é impeditivo
para ele ter mais de um emprego. Profissionais da segurança, da educação, da área da saúde, têm vários empregos. Em relação à liberdade de trabalho e inexistência de tempo mínimo à disposição, o contrato de trabalho intermitente, deputado, que foi recentemente introduzido na CLT por meio da reforma trabalhista de 2017, diz que o trabalhador pode escolher quando trabalha, ele pode recusar uma oferta uma chamada de trabalho do empregador, sem que isso descaracterize, sem que isso desnature a subordinação. Então, a gente não está diante de alguma situação que é contrária ao que a gente tem na caracterização de uma pessoa como empregada na nossa CLT. Então, essa é uma outra situação que me parece importante de levar em consideração. Até porque, para a gente poder classificar e para que os motoristas de fato tivessem uma autonomia da atividade deles, eles deveriam ter um poder de poder precificar o valor da corrida. Eles deveriam poder rejeitar corridas sem sofrer nenhum tipo de punição. Eles deveriam não sofrer nenhum tipo de bloqueio por conta de avaliações negativas ou abaixo da média que a empresa estabelece de forma unilateral. Os motoristas não deveriam ter a quantidade de trabalho e o rendimento médio mensal deles influenciado pela média de avaliações que eles têm. Só que o projeto não traz uma linha sobre isso e, aprovando do jeito que ele está hoje, vai ser considerado como trabalho autônomo, mesmo a empresa tendo todo esse poder em face desses trabalhadores. O Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação civil pública, deputado, em face da Uber, em 2021, e a sentença foi prolatada, foi divulgada no ano passado, em 2023. Essa sentença ficou muito famosa por conta do valor do dano moral coletivo que o juiz deu. Mas o fundamental naquela ação civil pública e naquela decisão não é o valor do dano moral coletivo. É a análise que o juiz faz das provas que foram produzidas naquele processo. No âmbito daquele processo, o Ministério Público do Trabalho e a Uber fizeram um negócio jurídico processual em que a empresa forneceu uma série de dados em que o Ministério Público teve a oportunidade de fazer uma análise desses dados e produzir um relatório mostrando para o juiz como que se dá a dinâmica de trabalho desses motoristas. Fazendo a análise desses dados, a gente chegou a umas conclusões que foram centrais para o juiz entender que existe vínculo de emprego nos moldes em que essa relação se dá hoje em dia, que é o quê? As notas que os motoristas recebem influenciam a precificação da atividade, a distribuição do trabalho, a quantidade de ofertas de viagem que eles têm, as punições que eles recebem. Então, o que a gente mostrou com os dados que a própria empresa mostrou nos autos? Que quanto maior a nota do motorista, maior a quantidade de trabalho que ele recebe. Quanto maior a nota do motorista, maior a remuneração que ele tem. Quanto maior a nota do motorista, maior as promoções que ele vai receber. O Ministério Público do Trabalho também mostrou que as taxas de aceitação e cancelamento, elas influenciam na distribuição das atividades. Então, quanto mais corridas o motorista aceita e quanto menos corridas o motorista cancela, mais ofertas de viagem esses motoristas recebem. Mostrou isso com dados da própria empresa nessa ação civil pública. Então, me parece fundamental levar isso em consideração. Um outro ponto estrutural que é importante e que a gente quer tratar aqui é em relação ao artigo 5º. O artigo 5º veda, de forma absoluta, o reconhecimento da relação de emprego quando identificadas todos esses elementos que eu acabei de mencionar para vocês, que acontece hoje no dia a dia da empresa. Qual é o problema que a gente tem em relação a isso? A gente está diante de um rol ali de 5 incisos que vedam qualquer possibilidade de ser, de fato, identificado um controle que a empresa exerce em relação aos motoristas. Que vedam qualquer possibilidade de ser, de fato, identificado um controle que a empresa exerce em relação aos motoristas. E isso coloca o Brasil na contramão do mundo. A gente tem uma série de iniciativas legislativas, deputado, em curso hoje, que já foram aprovadas na Espanha, no Chile, em Portugal e na União Europeia, que não existe nenhuma disposição que impede o reconhecimento do vínculo empregatício. Vocês viram o que o Renan falou, pessoal? Bom, deixa eu comentar contigo, comenta aqui comigo sobre a fala do Renan, procurador aí do Ministério do Trabalho. Ele falou ali, ele começa a fala dele, eu fiz um corte ali para não ficar tão comprido, dizendo que houve uma ação pública civil contra a Uber, coletiva, e no final teve ali êxito, foi procedente, houve uma indenização.
Mas o mais forte de tudo isso não foi somente a indenização, foi que através da indenização foi que isso denota-se um vínculo sim de trabalho da Uber sobre essas pessoas que ganharam essa indenização. Por quê? Porque eles controlam através de taxas de aceitação, através de taxa de cancelamento e através dessas taxas, eles manipulam as corridas e o trabalho de todas as pessoas. Elas subjugam e controlam as pessoas. Elas controlam os seus ganhos, quanto vai cobrar do usuário, quanto vai pagar para o motorista e quanto ela vai pegar de taxa. Ela tem um domínio total. E mais, ela fala que a PL, aqui como foi criada, não tem nada tipificado para poder ali ter um controle sobre a plataforma. Não tem nada que trave a plataforma. Ela continua tendo a mesma liberdade que ela já tem. Quando nós pedimos uma lei para regular os aplicativos, o que a gente esperava? Era algo que trouxesse essa fiscalização que o Renan fala sobre os aplicativos. Para ter ganhos justos, para ter direito de defesa. Por que acontece? Ela toma decisões unilaterais, bloqueia motorista, não dá direito de defesa. Até mesmo o Russomano fala ali na audiência que isso nós, como ali prestadores de serviços, mais usuários da plataforma, nós temos direitos diante do Código do Consumidor. Traz aqui, ele comenta ainda, foi aqui colocado nessa PL algumas tipificações e requisitos para querer rebater algum vínculo que nem tem na CLT, mas eles colocam ali que o motorista ele vai ter liberdade de escolher a plataforma que ele quiser, que ele vai ter liberdade de hora para ligar o aplicativo, que ele tem total escolha de trabalhar da forma que ele quiser. Mas em contrapartida, eles ficam manipulando o algoritmo, eles ficam manipulando através do teu celular. Foi colocado até nessa audiência aí, de alguns até o Russomano, que eles sabem até quando tá com a bateria baixa, passageiro, para te cobrar mais. A tua bateria tá baixa, o valor vai subir, porque ele sabe que tu vai ter que aceitar aquela corrida. Então tem muita manipulação, tem muita coisa aqui que tem que trazer à tona. Quando eles entraram, até ele comenta ali, eles classificaram lá no INPI, se eu não me engano esse é o órgão que tu registra a empresa para atuar em todo o Brasil, eles colocaram como plataforma de transporte, tá? Para atuar no Brasil. E hoje eles se dizem de tecnologia. Olha a safadeza dessa empresa. O que o Renan tá comentando aqui é o quê? Só um pouquinho. Vocês agem como se fossem empresas de transporte, querem dizer que são de tecnologia, só porque tá dizendo que o cara tem a escolha de dizer o horário e qual empresa que ele vai trabalhar. Você sabe que vocês são as maiores hoje. Não é só isso aqui que eu tenho que ter para poder ter liberdade de escolher. Não, tem que ter liberdade. Ele comenta mais. Se realmente eles são autônomos e têm a sua liberdade, eles deveriam precificar o seu trabalho. Não precificam, nós não damos o preço, a Uber dá o preço, a Uber cobra a taxa, a Uber cobra o usuário. O Renan até ele comenta aqui um pouco no prisma de que se tem uma presunção de reconhecimento como tem em Portugal, mas até o motorista ele não quer o reconhecimento do direito do trabalho nem nada. O que o motorista ansiou e anseia é o valor justo por km e tempo. É o valor justo pelo seu trabalho, independente se vai dar o valor de 17 mil, 18 mil, não interessa. Até porque esse dinheiro vai abarcar a despesa do teu carro, a desvalorização do teu bem, do teu patrimônio, que é a nossa empresa. É simples, eles não colocam nunca a depreciação do nosso carro. Tanto é que tem um cara lá que comenta assim, ó, vocês estão dizendo isso, depois da fala do André Porto, que eu vou comentar aqui com vocês, tem um cara que fala assim, ó, então fala o seguinte, vocês paguem um carro, paguem o nosso aluguel e a gente trabalha conforme vocês que acham que tem que trabalhar, tranquilo, mas dê o carro para nós. Vocês não querem pagar KM? Dê o carro para nós, paga por hora, dá o carro, paga as despesas, aí fica bonito. Então eles querem pintar e bordar. Então a guerra é grande, pessoal. Isso aqui não estamos guerreando e não vai ser fácil. É uma guerra até inglória e injusta, porque eles já entraram, já fizeram uma PL sozinho, colocaram para votação. Só não foi votado logo porque o motorista foi se manifestar e nós fizemos um griteiro que o Marinho disse que a gente fez, que foi só gritaria. Porque senão, isso aqui estava em regime de urgência. Ou seja, o Renan está totalmente certo e boa parte. A única coisa que a gente não quer é questão de vínculo, mas ele fala que de forma tácita, né? Na prática, a Uber sim promove o controle sobre o motorista através das taxas e através dos cancelamentos. Isso realmente faz. Às vezes o passageiro está aqui do meu lado, ele quer pegar a corrida comigo, vem outro motorista. Por que isso? Por causa das taxas, porque eles escolhem um motorista. A única coisa também que eu discordo ali é a nota. Minha nota sempre foi boa. E não é pela nota que vem corrida boa, que tem ganho maior. E sim pagar o mínimo possível para o motorista. Em relação a alguns temas que foram trazidos aqui, foram tratados,
especificamente em relação ao modelo de negócio de uma empresa, acho que é difícil a gente responder sobre um modelo único de negócio, porque como foi apresentado aqui ao longo dessa tarde e noite, existem vários modelos de negócio. E críticas podem ser apresentadas a modelos de negócios específicos, mas o importante é que no âmbito de uma regulamentação a gente assegure a possibilidade de termos a coexistência desses diversos modelos de negócio, pois a concorrência é o melhor para todos nesse setor. Então, nesse sentido, eu quero só reforçar a necessidade de a gente seguir discutindo esse tema. Acho que tem um tema que é muito caro e que tem sido colocado pelos motoristas, que é a questão da precificação por quilômetro, que no nosso entendimento não é o melhor caminho a ser seguido. Já existiu a precificação por quilômetro? Já. Existem plataformas que precificam por quilômetro? Existe. Mas, de novo, esse é mais um modelo de negócio. Se as plataformas quiserem, e é preciso que a gente preserve isso dentro de uma regulamentação, a possibilidade de você ter outras formas de precificação desse serviço, porque, de novo, a gente sabe que o tabelamento é algo que é inconstitucional, é ilegal. Essa casa já se debruçou sobre esse tema. Existe o tabelamento do frete, aí trazendo um paralelo que Sua Excelência trouxe sobre a questão do transportador autônomo de carga, do caminhoneiro. Existem as especificidades, mas em relação ao tabelamento em si, a gente sabe que o que isso gerou foi demanda judicial. A maioria das empresas judicializou, existe um ADIM hoje discutindo se é constitucional ou se não é constitucional o tabelamento de frete, existem ações individuais discutindo isso, existe uma demanda enorme dentro da NTT sobre o modelo, a gente vai estar criando uma complexidade ainda maior e não resolvendo um problema. Então, nesse sentido que a gente segue defendendo que, para fins de regulamentação dessa relação de trabalho, o ganho por hora é a métrica mais adequada. A gente se coloca à disposição, deputado, para a gente seguir no debate. A gente que esse é um tema extremamente relevante, não acreditamos que ninguém é dono da verdade. O projeto, enfim, a gente precisa debater, precisa aprimorar no que for necessário, mas entendemos, de novo, que é preciso a gente avançar numa proposta de regulamentação para esse setor. Acho que a gente está deixando para trás algumas oportunidades de construção de política pública, de construção de benefícios para essa categoria, de discutir isenção de IPI, por exemplo, a exemplo do que é feito para os taxistas, discutir outras políticas de crédito, porque a gente vive um cenário de bastante insegurança jurídica e ausência de regulamentação, e por isso que a gente reforça a necessidade de seguirmos discutindo. Muito obrigado. E, pessoal, chega a me enojar quando eu vejo o cara que representa a Uber, quando eu vejo o cara que representa essa Mobitech, que é esse André aí. Estão deixando bem claro que eles não querem pagar KM. Tudo que o motorista precisa para ter o justo é o valor KM justo. Tu concorda comigo? E o que ele fala ali? Para nós não é interessante. Que tem outros modelos, a concorrência é isso. Ele comenta. Quando ele faz isso, o que eu entendo? Senhores, não somos a maior. Pode colocar o que tu quiser aí, que nós vamos continuar mandando no campinho. Tamanha confiança e arrogância é essa? Olha, nós não concordamos. Eu sei que muitos motoristas estão batendo nessa tecla aqui, mas a livre concorrência, a escolha do motorista, que seja criado outros aplicativos que paguem KM. Para nós o interessante é pagar por hora. Ele bateu o martelo. É isso que a Uber 99 eles não vão abrir mão. Então, pessoal, tu te prepara. Se ser essa PL aprovada, eles vão continuar subjugando e escravizando o motorista de aplicativo. Se passar dessa forma, né? Digamos assim, eu tô contando com tudo errado. Então, eu quero dizer para ti, há esperança ainda para nós mudar a nossa história como motorista de aplicativo, tá? Porque o que o André falou aqui já está acontecendo. Semana passada foi criado um novo aplicativo. Eu fiz um vídeo passado, 2 vídeos, vai ali no meu hall de vídeos. Se tu tá me conhecendo agora, entrou agora, eu falo sobre a GoMob. O que é a GoMob? É um aplicativo verdadeiramente de tecnologia. Por que de tecnologia? Porque fala uma situação importante lá que o Renan comenta: precificação. Para não ter o tal do vínculo, no mínimo o motorista teria que ter o direito de botar o preço do seu KM, o preço do seu trabalho. E a GoMob é o único aplicativo que permite o motorista de botar o preço do teu trabalho.
O que tu quer mais? O que tá te esperando para começar a divulgar esse aplicativo? Eu vou colocar aqui embaixo o link na descrição. Entra no link, dá uma olhada, tem todas as informações e te cadastra através desse link. Porque todo passageiro, motorista que tu indicar, toda vez que o passageiro fazer a corrida pela GoMob, vai entrar um dinheiro na tua conta. Toda vez que um passageiro que entrou na GoMob, ele indicar a outras pessoas, as outras pessoas que ela indicar, vai entrar dinheiro na conta dela. Isso eu não dei R$1, tu não tem que dar R$1. A única coisa que tu tem que fazer, sabe qual é? Usar tua cabeça. Tu vai fazer indicações. Quantas pessoas tu tem na tua rede social? Quantas pessoas tu conhece? Qual é a tua representatividade na sociedade? O teu grupo de motorista, quantas pessoas são? Então não te custa. Ou tu continua na mesma, torcendo para algo acontecer, que eu acredito que não vai acontecer, ou tu dá credibilidade e começa a sonhar junto comigo. Por quê? Porque a terra tá fértil. Tu imagina hoje tu chegar para uma pessoa assim, tu vai ganhar R$50 se tu indicar alguém para baixar a Uber. Quando tu pedir para a pessoa baixar, ela já baixou. Então vai acontecer isso com a GoMob. Então o momento exato é agora. Olhe, e tu, quando tu gostar, como é que eu vou fazer para espalhar? Bota na tua rede social, bota no teu Instagram, bota no teu Facebook, no teu grupo da vizinha, do condomínio, da tua igreja, da onde tu participa. Divulga a GoMob. Por quê? Porque quando começar a rodar isso, pessoal, não vão parar mais. Já era para Uber para 99, isso que o André falou vai acontecer. Tá? E outras empresas para fazer esse modelo de negócio por KM. Então vocês escolham. Nós não queremos, nos vão pagar por hora. Então dane-se a tua hora, Uber 99. Nós vamos para a GoMob. Essa é a questão mais inteligente que o motorista tem que fazer hoje. Divulgar um aplicativo onde pague o justo. Vai cobrar 20% e vai me pagar o valor KM que eu quero. E outra, taxa mínima de 8,70, independente do valor do KM que tu colocar. Primeiro KM 8,70. A partir do segundo, o valor do KM que tu colocar. E os passageiros não vão chiar, sabe por quê? Porque eles vão ter um sistema integrado de ganhos. No momento que ele começar a colocar pessoas na sua rede, eles vão ter dinheiro para pagar a corrida, vai ser de graça a corrida, ele vai pagar a conta com as corridas das pessoas, de indicações. Vou deixar o link da minha homepage contigo ali, te cadastra através dessa homepage, seja criativo para divulgar da tua forma. Mas se tu não quiser, Deus te abençoe da mesma forma. A gente vai continuar na luta para ter um trabalho mais justo e melhor para todos os motoristas. Muito obrigado para ti que já me segue. Se tu não me segue, não te custa nada, ativa a notificação. Sempre que comentar algo no meu trabalho do dia a dia, tu vai ser notificado em primeira mão. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo.